elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, vamos deixar de lado um pouquinho nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias e vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade tão maravilhosa, que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Onde ele disse que onde estivessem duas pessoas ou mais envolvidas em seu nome, ali também estarei. Então, com esse propósito de amor, de fé, de carinho, pedimos a permissão para Deus, Jesus, para proteger-nos, para amparar o nosso estudo da tarde de hoje, aqui nessa salinha tão iluminada, com amigos encarnados, e os nossos amigos desencarnados também, que vieram participar conosco. Sendo assim, Jesus, iniciaremos esse momento com uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então eu vou passar para a Rô para dar início ao estudo, sequência, esse livro maravilhoso, livro de segurança mediúnica, de João Nunes Maia, pelo Espírito de Milanês. Passando, Rô. Olá, queridos amigos, é com muita alegria que nos reunimos na Sala Unidos pela Doutrina Espírita para mais um estudo do nosso livro Segurança Mediúnica. Hoje, 8 de maio. Quando nos propusemos a trazer esse estudo aqui na sala, eu questionei bastante dentro de mim, perguntei muito para minha amiga espiritual por que eu teria que estudar esse livro novamente se eu já tinha estudado ele alguns anos atrás, bota anos atrás. E ela me disse assim: reflita, irmã, reflita. E aí eu comecei a dar uma olhada no livro, a pensar como que estava a minha conduta, como que estava o meu trabalho dentro da casa espírita. E aí eu cheguei a uma conclusão que nada sei, né? Mas nós temos o dever e a obrigação de sempre buscar o nosso melhoramento, nos aperfeiçoar, porque cada vez que tu te propõe a estudar um livro em grupo, ou tu sozinha mesmo, tu vai interpretar de forma diferente. Eu posso dizer para vocês com muita assim, ênfase, com muita força dentro de mim, que hoje eu estou vendo esse livro de uma outra forma, com a mente mais aberta do que há 15 anos atrás. Olha, foram 15 anos atrás. Então eu gostaria, antes de iniciar o nosso estudo, compartilhar com vocês uma mensagem para que a gente pudesse aquietar o coração, a mente, e que possamos neste momento sermos gratos por ter esta sala virtual, poder nos comunicar, atravessar os oceanos, adentrar nos lares, e que possamos ser receptivos com tudo que recebemos. Então a mensagem de Vanderlei Oliveira nos fala: dignifique sua palavra,
porque da abundância do seu coração fala a boca. Caso não consiga uma palavra dignificante ante as falas levianas, evite pelo menos engrossar a fileira dos que caíram na ação de denegrir e maldizer. Suas palavras são o retrato de suas qualidades, imperfeições. Por elas você é conhecido onde estiver. Melhore a disciplina de seu mundo íntimo, para que em todos os lugares e em toda parte sua boca fale daquilo que o coração, enriquecido no amor, nutre pelo bem. Examine os sentimentos que orientam sua fala e conhecerá as raízes dos deslizes verbais que, quase sempre, são expressões enfermiças da inveja, da ambição, da irritação e do personalismo. Quem derrapa na palavra aciona um sombrio mecanismo íntimo contra si mesmo. Enalteça a vida e o próximo e perceberá em si mesmo os reflexos salutares da alegria e da energia refazedora. Quando o coração se educa nos roteiros do bem e da virtude, a boca se transforma em um sublime canal de maravilhas e criações, elevando o padrão energético e protegendo a criatura no halo restaurador do descanso e da saúde, da força e da serenidade. Que linda essa mensagem, né? Eu acho que combina perfeitamente com o nosso estudo. Vocês viram o poder das palavras quando ele se refere que aquilo que nós passamos, aquilo que interpretamos vai fazer uma grande diferença na nossa vida, em todos os sentidos. É como se eu chegasse aqui revoltada e dissesse assim: estou com tanto ódio, tanta raiva da Sil, que eu vou, através desse sentimento, dessa palavra que tu coloca ao vento, né, tu vai retumbar, ela vai e volta. Eu mesmo vou criar energias tão negativas em volta de mim e vou aproximar tudo aquilo que não vai ser legal. Então todas as coisas que eu vou querer buscar, seja até um sorriso, uma alegria, eu não vou ter, porque eu criei uma energia densa em volta de mim através daquela palavra tão pesada. Então a educação, cuidar, vigiar os nossos pensamentos é fundamental para que a gente possa, no decorrer dos nossos trabalhos, essa segurança mediúnica que nós precisamos ter quando nos preparamos para estar lá na casa espírita, tal dia, tal horário, e exercer, seja o trabalho que for, com disciplina. Mas não só disciplina, e vigiar os pensamentos, é fundamental. Bem-vinda, rainha, ligeirinho. Na semana passada, eu estava no capítulo ainda 1, lá, falando sobre segurança mediúnica. Eu não consegui concluir, porque é um capítulo grande, então ficou um pedacinho para conclusão. Então nós falamos ali no primeiro capítulo sobre os cuidados que nós temos que ter. Falamos sobre as violências, sobre a nossa postura, falamos sobre o dom, a mediunidade é um dom. E ainda eu fiz perguntas, Lembra? Fiz algumas perguntas. Quem lembra das perguntas que eu fiz? Todos participaram, foi bem bonito o nosso estudo na semana passada, muita participação.
Então hoje nós vamos fazer essa conclusão do capítulo 1, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo e depois vamos entrar com algumas perguntas, para que a gente possa ter um maior entendimento, maior esclarecimento sobre esse livro de segurança mediúnica que nosso irmão Miramês, né, nos passa através do João Nunes Maia. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a Andréia, que nós fizemos um comentário pelo WhatsApp, que olha como é importante também a colocação, né, daquilo que a gente se propõe a fazer, as palavras, seja um personagem, seja o espírito, seja o autor. E aí a Andréia fez uma colocação, Rô, sempre tu diz que o João Nunes Maia, né? Eu nunca digo assim o Miramês, o espírito Miramês, né? Mas a minha concepção, né? A gente sabe que ele só é um instrumento, mas André pesquisando ali, conversando com algum, com outro, e eu também fui atrás. A gente sabe que os méritos não é do João Nunes Maia, os méritos é de Miramês, foi ele que intuiu, passou para João Nunes Maia todo esse estudo aqui, todo esse ensinamento para que a gente pudesse hoje estar aqui. Então, aqueles que já têm entendimento sabem disso, mas nem todos, às vezes, vão interpretar dessa forma. Então, eu vou estar sempre falando aqui que Miramês, através de João Nunes Maia. Tá bom? Muito obrigada, viu, Andréia, pela ajuda, que eu acho que foi muito importante. Nós somos um grupo e tem que ser assim, né? Bom, nosso livro aqui, né, nos relata que lá na parte mental nós vamos encontrar os maiores inimigos dessa segurança mediúnica. Eu sei que a Sil e o Márcio têm o livro, tá? Então eu gostaria assim, como vocês têm o livro, não dão a resposta, tá bem? Eu gostaria que o pessoal pensasse assim, raciocinasse um pouquinho. Então eu pergunto para vocês, o que seria, né? O que são esses maiores inimigos que carregamos dentro de nós? Vocês saberiam me dizer? Lá no nosso mental que a gente carrega, quem são esses inimigos? Quem é que sabe? Nós mesmos, sim. Mas que sentimentos são esses? Que sentimentos são esses que nos atormentam lá no nosso mental? Que a gente carrega às vezes anos, reencarnação em reencarnação, e a gente vem trazendo. Aí a Cris diz, acho que é o nosso ego, personalismo, orgulho. Muito bem, é isso aí. Muito bem. Então a gente carrega tantas coisas que nos prejudicam, né? Fora o orgulho, fora o nosso ego, fora o nosso personalismo, nós também temos o ódio, a vingança, a maledicência, a brutalidade, a usura. Olha quantas coisas, né? Então vocês imaginam que se a gente tem esse inimigo, esse maior inimigo, a inveja, esse inimigo dentro de nós, que todos nós temos, vocês acham que vocês não têm nenhum desses dentro do seu pensamento, lá no psique, lá adormecido? Tá tudo lindo, maravilhoso, mas vai alguém pisar no nosso calo? Vai alguém fazer alguma coisa para um filho teu, né? Vai alguma coisa falar mal sobre a tua pessoa que é injusta? Nós ainda não estamos preparados para ouvir, nos calar e não nos magoar. A gente sempre vai deixar aflorar um desses sentimentos dentro de nós. Vai vir à tona a raiva, o ódio, a vingança, a mágoa, né? E quando a gente permite isso, o que acontece? Nós vamos estar abrindo um campo, né, de energia que vai nos prejudicar.
E aí, aquilo que eu falei na aula passada, essa nossa conexão, que tem que estar plena, né? Limpa, ela vai ter esses intermediários que vai dar brecha, né, para as nossas inseguranças e até para o desconhecido. Então, Miramês nos fala que pensamentos que envolvem tais sentimentos provocam uma espécie de curto-circuito na tela etérica. E o que seria essa nossa tela etérica? É o nosso mental, né? Lembra que nós falamos que na semana passada que nós temos que filtrar, que nem o coador de café, tem o de pano e o de saquinho. Então, aquele coador, ele fica com o que não é bom do café, né? Que é o pó, quer dizer, entre aspas, porque tem pessoas que tomam café ainda com o pó. Tem lugares que não coam o café, gostam de tomar com aquele pó do café, né? Mas vamos pensar assim para que a gente possa entender no nosso estudo. Peneirar, coar, aquilo que não vamos usar, não é necessário, que não vai nos fazer bem, que não é bom, tem que ficar ali e vai passar só o que é bom, o que é salutar. Então, ali onde ele diz, Miramês, que esse curto-circuito é quando nós entramos em choque com os nossos pensamentos, que a gente sabe que se eu desejar para Sil que eu quero que ela fique com raiva, que ela tudo aconteça de ruim para ela, que ela não vai, sabe? Quando a gente tem esse entendimento, o esclarecimento da doutrina, a gente busca exercitar, é como que tu vai agir de uma forma, usar da vingança, se tu sabe o que pode causar para ti. Então é como se aquele fio tivesse desencapado, entrando em curto. Meu Deus, os meus impulsos às vezes são maiores, né, do que o meu equilíbrio, o equilíbrio do meu emocional, né? Então, por isso que eu sempre digo que nós temos que todos os dias educar os nossos sentimentos. Por mais que tu se depare com alguém que tu não goste, que tu não consegue, assim, a voz da pessoa te irrita, tudo naquela pessoa te irrita, tu tem que olhar para aquela pessoa e pensar, não, eu tenho que achar algo bom nela, eu tenho que procurar deixar que a voz dela não me contagie no negativo. É todos os dias trabalhar um pouquinho dentro de nós, encapar esses fios que estão desencapados, né? Que é o que? A raiva, são esses desajustes que temos, né? Que trazemos de outras existências, porque se nós nos deparamos com alguém que a gente não gosta dela e dá esse curto, é porque não é só dessa vida, né? A gente já tivemos uma passagem com aquela pessoa e hoje a gente pode não conviver dia a dia, mas o pouco que convivemos, se estamos juntos, é porque nós precisamos alinhar, trabalhar, educar os nossos sentimentos. A Andréia diz, é um filho de Deus e vai ser um espírito de luz também. Miki fala assim, exatamente, porque se nós já buscamos esse nosso melhoramento dentro da doutrina, e se essa pessoa também está dentro da doutrina, e se a gente tem aquele reencontro, estamos trabalhando junto, nós temos que aprender a reeducar, sim, e pensar que quem sou eu, né, para desmerecer ou tripudiar em cima daquele irmão. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é como eu digo, todo dia nós temos que acordar e pensar assim, hoje eu vou matar um leão para vencer os meus obstáculos, seja ele qual for. Todo dia a gente tem que respirar e dizer, hoje eu preciso vencer os meus impulsos, reclamar menos, aceitar mais, não achar que só eu sei, que tudo sei fazer melhor. São pequenas coisas, mas que essas pequenas coisas vão nos alinhando, vão nos reeducando. E aí a gente não vai mais precisar
voltar para trás e refazer aquilo que já estamos fazendo bem feito. É como eu digo para aqui em casa. Se eu vou limpar uma casa ou lavar uma louça, essa história de só passar esponja dentro da panela, não vou dar brilho porque não precisa, precisa sim. Porque se não precisasse, então comprava uma panela escura, preta, né, para que não aparecesse aquela sujeirada na panela. Mas que faça bem feito. Bem feito o trabalho, para não ter que repetir depois, porque se tu não vai fazendo bem feito, vai acumulando. E quando tu pensar em fazer, nossa, vai dar uma trabalheira danada para a gente recuperar aquilo que a gente quer. Aí o que acontece? A gente acaba se revoltando, depois se condenando, né? Se fazendo de vítima, que é uma das coisas que a gente mais faz, né? Então aqui Miramês nos fala que esses curto-circuito na tela etérica, rompendo seus delicados filamentos e colocando o médio em estado de dependência com os espíritos inferiores. Então vocês viram os cuidados que nós temos que ter quando a gente está assim, ó, pé da vida, chutando o cachorro, gritando, se revoltando, botando a boca. O que a gente vai estar atraindo? E aí eu tô indo para casa espírita trabalhar. O que eu vou conseguir? Quem é que vai se aproximar de mim? Sabe que sábado eu participei de um congresso espírita, uma tarde toda, que era um congresso sobre mediunidade. Que foi maravilhoso, maravilhoso, assim. Eu disse tudo que eu precisava ouvir, tudo, assim, assim, ó. Sabe quando tu gostaria de ficar uma semana ouvindo aquele irmão dando aquele estudo, assim, perfeito, uma envolvência, uma capacidade de esclarecer? Nossa! Eu até tomei nota, tudo que ele falou no meu caderno, e ele falou algo que eu já tinha escutado um tempo atrás, mas eu não dei muita importância. Ele disse que daqui a alguns anos, né, isso o Divaldo fala, porque ele é bastante conhecido do Divaldo, os dois estão sempre nos congressos, e ele contou várias histórias assim do Divaldo, assim, que tu fica ouvindo, né? Eu fiquei assim, fiquei encantada de ouvir, né? Mais assim, ensinamentos que eu nem sabia. E a gente passa assim, a olhar para a pessoa e dizer assim, nossa, nem imaginava que ele passasse por isso, né? O Divaldo. E ele relata que daqui a alguns anos, nós não vamos trabalhar mais com a mediunidade. Nós não vamos mais dar essas passagens mediúnicas. Nós vamos ser intuídos. Algumas pessoas têm a intuição. Aí ele explica sobre a diferença de intuição verdadeira para a intuição com animismo. Muito interessante, que nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas ele nos fala que essa intuição que vamos ter dos espíritos elevados. Então nós já vamos estar numa frequência tão elevada que nós não vamos precisar, né? Esses irmãos menos impuros não vão conseguir, né, nos atacar ainda. Nós entrar nessa sofrência, né, sofrer. Porque observem, quando a gente vai dar passagem, a gente sofre o que eles têm. A gente sente a dor deles, a gente chora, uns esperneiam, uns querem gritar, uns querem dizer nome feio, né? Mas isso também vai muito da postura do médium. Mas se aquele irmão chega por nós daquela forma, é porque nós temos ainda aquela sintonia. Eles se assemelham a nós. Então nós temos que ter cuidado, mesmo não sendo trabalhador da casa espírita, né? Mas se a gente está estudando a doutrina, e se eu estou tendo algumas dificuldades dentro da minha casa, no meu trabalho, com a vizinhança, na rua, opa, alguma coisa está errada. Eu tenho que vigiar o que eu penso, aquilo que eu falo, porque a gente atrai. Por
que a gente só prefere atrair o negativo? Por que a gente não prefere atrair o positivo? Como acordar de manhã e pensar assim, hoje eu vou procurar estar bem. E podem observar que quando a gente traça essa meta, sempre vem alguém tentar tirar a tua paz de espírito. Mas por que isso? Porque esses irmãos nos provocam essas ciladas. Para ver se a gente realmente é aquilo que fala e vai fazer aquilo que fala. Muitas vezes no trabalho mediúnico já aconteceu isso comigo. De vir um irmão dizer assim, ó, ela não é assim não, né? Essa vida, eu tô só esperando ela ter um deslize, porque eu sei que ela vai fazer a mesma coisa que ela fez lá no passado. Vocês não conheceram ela no passado. Não, falar em amor, ela não falava em amor. Como é que agora ela tá falando em amor? Mas como é que eles me acharam? Eu questionava, mas como é que eles me acharam? E aí depois, com o tempo, a gente vai estudando e vai tendo as respostas. Quando a gente baixa a frequência. Por quê? Eu não sou 24 horas, né, ainda. Toda certinha. Às vezes eu chuto balde. Às vezes eu fico revoltada. E aí é por essa sintonia que, ela mostrou ali, ó, pela frequência. Isso, damos abertura. Então, aqui, quando ele fala, o Miramês, que esse curto, quando dá na nossa cabeça, que a gente parece que sai de órbita e a gente se transforma, né, numa outra pessoa. Tem pessoas que, nossa, tô desconhecendo a fulana, ela nunca foi assim, porque a gente mostrou realmente aquilo que estava adormecido dentro de nós. Estava ali, quietinho. Mas um dia a gente vai revelar, se nós não tivermos esse controle. Não é fácil. Chico muitas vezes tinha vontade também de, como ele dizia pro Emmanuel, me deixa em paz. Deixa eu usar minha peruca. Para de pegar no meu pé. Ele também tinha os altos e baixos dele. Mas ele tinha que ter. E Emmanuel dizia para ele, cuidado, Chico. Olha a vaidade, cuidado. Porque eles tentavam pegar o Chico de todas as formas. E uma das coisas que o Chico não abria a mão era a vaidade dele. Então o Emmanuel dizia, cuidado que tu vai ser pego pela vaidade. Tanto é que tentaram pegar ele quando foram aqueles jornalistas lá para entrevistar ele, né, que ele ficou eufórico, tudo ali, estava testando o Chico. Era uma cilada. Então, assim acontece na nossa vida. Essas ciladas que são feitas, são planejadas por irmãos ainda naquele estágio de raiva, de ódio. Quem acompanhou o nosso estudo aqui aconteceu na Casa Espírita, vocês lembram? Aquela falange lá, né? Coordenado pelo irmão que queria dominar. Por que ele queria dominar aquela Casa Espírita? Todas, mas principalmente aquela Casa Espírita. Por quê? Vocês lembram por que ele queria? Tinha aquela sede de vingança? Por que ele tinha que dominar aquela casa? Por que aquela Casa Espírita ele tinha que acabar com ela? Vocês lembram? A maioria que estudou comigo aqui na sala. Quem é que lembra? Vocês viram? Como é importante o estudo? Vocês não lembram, né? Isso vai cair na prova hoje. A Andréia já pensou assim, aí te lasqueira, a Rô já vem com as provas dela. Bom, vou relembrar. Lembra que o irmão tinha uma meta de destruir a casa? Porque lá... Bom, o Nando, até o Nando viu o filme que tem lá no... Que eu baixei, que eu ganhei o DVD, tá lá no YouTube. Né? E lá no finzinho do livro, quando eles vão atacar a casa, que a espiritualidade se prepara para recepcionar todos aqueles irmãos, né, que o atacar. E o que era o que comandava, que agora não me vem o nome dele, não me lembro o nome dele. É um nome fácil, mas não lembro. Ele veio a conversar com Júlio César. Isso, ligeirinho
Show de bola, né? Eles sabem os nomes, sim. Muito obrigada. O Júlio César veio uma entidade, né, de luz conversar com ele e era a mãe dele. Não, veio o pai dele primeiro conversar com ele, só que ele não sabia que era o pai dele. E por que o Júlio César queria destruir a casa? Porque quando, em uma vida, o pai e a mãe eram doutrinadores de uma casa espírita, coordenavam uma casa espírita. E eles se dedicaram tanto àquela casa que o Júlio César se sentiu excluído. Não se sentiu amado, porque os pais davam mais atenção para o trabalho da casa espírita do que para ele. Então ele se sentiu um filho rejeitado naquela época, né? E aí a vingança dele era essa, que ele iria destruir aquela casa, porque foi ele o fundador daquela casa. Então todas aquelas pessoas que estariam, que viriam, que passariam por aquela casa, não iam vingar, aquela casa nunca ia ser feliz. Só que aí os pais vieram resgatar o filho e pediram perdão para o filho. Pedir perdão por aquele ato. Para o filho poder se libertar do passado, se libertar da raiva, da vingança, do ódio, né? Então vocês imaginam quantos de nós aqui às vezes passamos por algo semelhante, mas a gente não sabe o porquê daquilo, porque não nos foi relatado. Então, tudo tem o seu tempo, né, para vir o esclarecimento. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem disciplina, quanto mais a gente trabalha dentro de nós, os nossos impulsos, nós vamos ter as respostas na hora certa. E eles vão nos relatar quando a gente vai crescendo, vai evoluindo, opa, agora está na hora da fulana saber de algumas coisas. Então vamos abrir um pouquinho mais esse leque para que ela possa ter o entendimento, para ela ver assim, nossa, como eu me esforcei e agora eu me sinto uma pessoa melhor. Tenho mais equilíbrio, né? Consigo ter mais foco, porque às vezes a gente não consegue ter foco. É que nem tu pega um livro para ler, não consigo ler nem o livro, não consigo. Mas por quê? A gente não tem foco, a gente não quer tá direcionado àquilo ali. É uma disciplina, né, de pegar, entrar dentro daquele conteúdo, se envolver, se deixar envolver naquele momento. Então é trabalhar também o nosso emocional, nosso equilíbrio, aos pouquinhos. Não é querer começar de trás para frente. As pessoas geralmente querem começar de trás para frente, não é assim. Então, Miramês nos fala que, voltando aqui, ainda existem outros perigos que mencionaremos depois quando surgir a oportunidade de conversarmos, pelos meios da escrita e da presença espiritual. Como já relatamos, a mediunidade não depende da moral do médium, mas a mediunidade com Jesus Cristo depende de autoaprimoramento nos conceitos do Evangelho. Somente a vivência dessa filosofia transcendental, ensinada e vivida pelo Mestre, aparelha o medianeiro para ser um verdadeiro instrumento da verdade, no amor e da caridade. Quem não deseja modificar o sistema de vida que leva nas hostes do Espiritismo, condensado por Allan Kardec, nos livros basilares da doutrina, é bom que não tente ser ponte para aqueles que já foram para o mundo espiritual. O canal sujo suja a água que vem do céu, e atraímos o nosso semelhante pela lei dos afins. O médium, consciente do seu dever, sabe a que tipo de entidade estão servindo as suas faculdades. Se desejas fazer o bem a quem caminha contigo, ama muito, mas não te esqueças de instruir sempre, educa
em todos os momentos, mas lembra-te constantemente de aplicar a disciplina em teus passos. Fala nas horas certas, sem te esqueceres de vigiar o que dizes, para que possas dizer na amplitude dos teus trabalhos, sem exigências, como falou o grande apóstolo dos gentes: o Cristo em mim é um motivo de glória. Vamos dar um exemplo aqui sobre essa última colocação aqui, ó, que essa educação, né? Cuidar o que a gente fala. Vocês param para pensar, se a gente está ali palestrando ali com uma casa cheia, num grupo de estudo, de alunos, né? E de repente tu fala sobre o perdão, né? E alguém levanta a mão e diz assim: posso falar? Aí tu dá a palavra para a pessoa diz assim: mas como que tu pode falar em perdão? Porque eu sei que tu até hoje não conseguiu perdoar a fulana. Como que tu pode falar em disciplina se tu nunca chega no horário? Então são esses cuidados que a gente tem que ter também, né? Porque se eu tô ali, sou um instrumento dentro da doutrina, seja dar aula, seja trabalhar em qualquer parte, qualquer ponta, né? Seja palestra, fraterno, passista, enfim, eu tenho que praticar. Eu tenho que, pelo menos, ter cuidado. Se eu estou ali louca para falar, pensa antes de falar, para que depois a gente não venha se arrepender. Puxa, falei na hora errada. Não deveria ter falado isso e agora não posso voltar atrás. Porque consertar aquilo que disse, puxa, é demorado, né? Porque as pessoas, elas nunca vão esquecer o erro de alguém, mas poucas vão lembrar, né, de atos nobres. O que são os atos nobres? Aquilo que tu faz de melhor, aquilo que tu tentou fazer de melhor. Elas sempre vão lembrar o pior da pessoa. Vão sempre falar da pessoa. Ah, tu viu a fulana? Tu viu o fulano? Mas nunca vai dizer, puxa vida, como ela se esforçou, né? Ah, como ela batalhou. Apesar de ter ainda alguns probleminha, mas ela se superou. Então as pessoas sempre vão, né, dar ênfase para o pior e nunca para o melhor. Então isso nós temos que cuidar. Porque a gente nunca pode esquecer que se tu aponta um dedo para alguém, tu está apontando, né, 4 para ti ao mesmo tempo. Então são os cuidados que nós temos que ter, né? Então nós aqui, esse capítulo número 1, ele nos relata sobre a mediunidade, o dom, mas como cuidar desse dom, como cuidar dessa mediunidade, como trabalhar. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, uma perguntinha que eu gostaria que vocês colocassem na área de texto da forma que vocês saibam e entendam, tá? Vocês saberiam me dizer qual a diferença entre sensibilidade ou faculdade mediúnica ou mediunismo, né? Mediunidade? Vocês sabem me dizer? Vou botar aí na área de texto para vocês. Eu não sei por que quando eu colo aqui as perguntas na área de texto, dá para mim que eu não posso colar. Tem algum número de palavras que não pode ser colada? Vocês saberiam me dizer por que eu não consigo colar? Que droga isso, né? Mas agora eu estou tentando colar aqui as perguntas que eu preparei e não estou conseguindo. Vamos ver então. Vou sair do mic e vamos ver se vai dar. Vamos, tá? Eu fiz isso semana passada, não deu. Só um pouquinho.
Não, não fez diferença nenhuma. Vamos ver aqui uma coisa, se é o que eu tô pensando. Só um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Ó, agora deu. Descobri por quê. Há diferenças entre sensibilidade ou faculdade mediúnica, mediunismo e mediunidade. Alguém saberia me dizer qual é a diferença? Se alguém disser assim, ó, eu sei alguma coisa, levanta a mãozinha. Ninguém sabe? Bom, eu vou para outra pergunta. Essas perguntas aqui, o Márcio sabe, ó. Sensibilidade, qualidade de sensível. Tá, mas não é isso que eu quero saber. Tu tá olhando lá no Aurélio, né, safado? Tu foi no Google, no Aurélio. Ai, ai, ai. Então aqui, ó. Você. Ah, isso, ligeiro, viu só? Foram lá nos universitários. Mas como que eu vou. Como é que eu vou passar umas criaturas dessa de ano se vão colar pedir ajuda pros universitários, ligeirinho? Me diz. Não tem como. Bom, então aqui, ó. Se vocês puderem tomar nota sobre essa primeira pergunta e na outra aula a gente vai ter 10 minutos para responder essa pergunta e mais uma outra que eu vou colocar, eu fico feliz. Quem é que pode fazer isso? A outra pergunta que eu vou colocar para vocês é simples. Eu acho que essa aqui vocês vão saber responder. Vamos lá. Os médios são pessoas diferentes, excepcionais? O que vocês acham? Muito bem, todo mundo, ó. Não, não. Agora por quê? Para mim, sim e não, não é a resposta. Eu quero saber por quê. Tem mais responsabilidade? O que vocês acham? Porque são pessoas com maiores comprometimentos. Muito bem. Porque de alguma forma todos somos médios. Muito bem. De alguma forma. De alguma forma, olha só, de alguma forma. Então, isso mesmo. E aí que a gente também tem que ter. E aí, mas isso é merecimento? O médio ter esse dom? Muito bem. Perante a lei maior, pois se comprometeram em usar a mediunidade para auxiliar. Mas por que o médio vem com esse dom? Por quê? Que ainda ninguém me respondeu. Aí o Márcio diz é um recurso, não é dever, é trabalho. A Andréa diz é trabalho, ressarcimento, auxiliar, porque tem uma missão, porque falhou bastante em vidas passadas. Muito bem, Cris. Exatamente isso. Viu só? Porque teve muitas falhas no passado. Vejam só. Então,
Aí eu fico, inclusive, quase 80% isso, né, Márcio? O resto é só complemento. Aí eu fico pensando quando as tarefas... Lembra, na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Lembra que eu relatei, que eu questionava por que eu tive que ser diretora da casa espírita? Lembra? Vocês lembram? E o que foi me dito nos trabalhos mediúnicos? Por quê? Pois é, não é porque os olhos são bonitos, porque tem conhecimento, porque é disciplinada. Se tiver isso, ótimo, melhor é um complemento. Mas porque a dívida era muito grande, eu tinha que resgatar, assim como nós, se viemos com esse dom, com esse talento, a gente em usar em favor do bem. Ajudar aqueles que prejudicamos é uma forma de resgatar o seu débito. Deixei lá, né, André? Não queria nada com nada. Depois nessa quis vir com tudo e tem que cumprir. Eu sempre digo, nessa existência eu posso não conseguir atingir 100%, que é impossível. Mas que eu consiga alguns por cento, eu vou conseguir. Para que não tenha que repetir de ano de novo, voltar de novo com algumas pessoas, passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Não, a gente tem que ser consciente. Então, vocês viram quantas respostas vocês me deram nessa segunda pergunta? A última pergunta. Quais as expressões mais comuns, né, no trato da mediunidade? Aí a Cris diz, na verdade, todos nós deixamos muitas faltas para trás. E como deixamos? Minha mãe sempre teve vontade de ser médium e nunca conseguiu. Depois eu descobri por quê. Pois é, né? Tem um porquê. Aliás, todos têm tem a mediunidade, mas quando ela vai aflorar na hora que tiver que aflorar. Essa história da gente ficar induzindo as pessoas, né, botar lá um lápis na mão dela para praticar a psicografia, não é bem assim, não. Ali, ó, a pergunta está lá em cima. Peraí. Os médios são... desculpa. Passei. Deixa eu descer aqui. Quais as expressões mais comuns no trato da mediunidade? Quais as expressões mais comuns no trato da mediunidade? Então, para que a gente possa entender essa pergunta, não entendeu? Então vamos lá. Algumas expressões são muito utilizadas nas obras espíritas. E não raras vezes, algumas, meus amados, confusões nos fazem quanto ao significado delas. Aliás, é o próprio Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, quem alerta. Para fatos novos é necessário termos novos. Podemos dizer que médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Entre os desencarnados, é o espírito que intermedia as comunicações entre os espíritos dos planos diferentes. Sensibilidade mediúnica é a faculdade própria do médium, que lhe dá condição de ser alcançado pelos espíritos e também de alcançá-los pela sintonia. Mediunismo, olha lá em cima aquela pergunta que eu fiz primeira, lembra? Que tem aqui também alguma coisa. É a mera utilização da sensibilidade ou faculdade mediúnica.
mediunidade é a designação genérica da sensibilidade mediúnica robustecida pela educação espírita. Então, na realidade, o que quer dizer? Que nós temos mediunismo, não é mediunidade. Mediunidade como seria uma palavra genérica. Então, mediunidade de empréstimo é o talento confiado ao espírito reencarnante com vistas ao seu resgate kármico. Não se trata de nenhum privilégio, mas sim de um talento confiado à criatura que se mostra capaz de desenvolvê-lo, como a parábola dos talentos, ensinada por Jesus. Consiste na aceleração perispiritual provocada pelos técnicos do mundo espiritual antes do renascimento, para permitir à criatura humana uma mais apurada sensibilidade mediúnica. Aceleração espiritual é o mesmo que hipersensibilidade perispiritual. O Espiritismo, Ramatiz, na obra Elucidações do Além, pela psicografia de Hercílio Mais, editora Freitas Bastos, em se referindo à diferença existente entre o duplo etéreo do homem comum e do médium, ensina que os médios de prova, isto é, aqueles que encarnaram na Terra com obrigação precípua de cumprirem o serviço mediúnico, especialmente os de fenômenos físicos que elaboram e consomem ectoplasma, já renascem com certos desvios na linha magnética vertical dos polos positivos e negativos do seu perispírito, devido a uma intervenção deliberada que os técnicos siderais processam nos seus perispíritos antes deles reencarnarem. Então, a linha magnética perpendicular, que desce do alto da cabeça, passa pelo umbigo, cruza entre os pés do homem, para dividi-lo alto da cabeça. Em duas metades iguais, desvia-se mais à esquerda em diagonal, atravessando assim a zona do baço, perispírito, com esse desvio magnético inclinado alguns graus à sua esquerda, cuja linha deveria cruzar-lhe os supercílios, e dali por diante passa sobre o olho esquerdo, findando-lhe entre os pés, termina por também modelar no útero feminino um duplo etéreo, com esse mesmo desvio à esquerda do corpo físico. O duplo etéreo transforma na janela viva constantemente aberta para o mundo oculto e pondo o homem em contato mais íntimo com os fenômenos extraterrenos. Então, esse homem é um médium, ou seja, um indivíduo que presente e ausculta a vida invisível mediante fenômenos incomuns. No entanto, isso também lhe é a faca de dois gumes, pois, caso falseie em seus costumes, devote-se às paixões violentas e cultive os vícios degradantes, arrisca-se ao fracasso espiritual na vida física, conforme já tem acontecido para muitos médios imprudentes. Olha a hora, Rô. Vamos lá, então vamos fazer só alguma colocação rapidinho. Deu para entender essa colocação? Acho que não deu para entender, né? Ficou muita coisa falada e pouca explicação. Então, na semana que vem a gente vai responder mais, um pouquinho só mais resumido em cima dessa última pergunta. Bem resumidinho para a gente não ficar com esse monte de resposta e depois dizer assim, a Rô falou, não entendi nada. Foi muito rápido, né, Cris? Mas aí depois fica lá no YouTube, dá uma escutadinha, se ficou alguma dúvida. Rô, porque como o nosso tempo é rápido, né? E a gente tem horário para cumprir, é uma pena. Então, por isso que eu não gosto assim, de fazer o estudo muito atropelado. Mas na semana que vem, eu vou entrar no capítulo Mediunidade da Cura, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu coloquei hoje, no final, para não ficar nenhum ponto de interrogação.
Tá bom, meus amores? Pode ser? Mas igual, se aquele que pôde tomar nota com lápis aí no caderno essas perguntas e dar uma pesquisada, estudar, tragam. Eu dou o direito de subir ali no Mic, né? E vocês vão responder para mim. A Sil tá curiosa para saber que livro é esse que tem as perguntas, né, Sil? Viu só, André? Ela já quer tudo pronto, mastigado. Pode deixar que eu vou te dar, Sil. Vou te dar depois, eu te passo lá pelo WhatsApp, tá? O livro dos médios, muito bem. Eu gosto de complicar, eu gosto, tio. Sil, eu gosto de complicar, Sil. Eu sei, amor, eu sei que tu, que nem eu, tu gosta de ter livro, eu também sou assim. Podendo facilitar a vida da gente é uma maravilha, né? Mas vamos agora agradecer, né, esta oportunidade, esse momento assim que a gente ri, brinca, mas o nosso estudo tem que ser assim, descontraído, né? Não pode ser só tudo quietinho. A Sil agora vai finalizar aqui a nossa sala, né, com as vibrações e a prece. Descendo, Sil. Boa tarde a todos novamente. Então, depois desse estudo maravilhoso, vamos passar para o momento das vibrações. Convido a nossa amiga Andréia para fazer as vibrações, junto com a prece final. Se alguém desejar, pode colocar seu copo com água, para ser fluido, tá bom? Passando, Andréia. Vamos então, nesse momento em que vamos nos reequilibrar, né? Unir os nossos pensamentos, vamos movimentar dentro de nós aquelas energias melhores. Vamos então, nesse instante, separar aquela água para fluidificar. Vamos colocar aquele nome na área de texto que tanto precisa, ou mentalizar esses nomes. Então, um forte e grande abraço. Vamos nos unir todos, tendo Jesus nos nossos pensamentos e solicitando esse abraço desse nosso irmão maior a cada um de nós que aqui está, encarnado ou desencarnado. Cada um de nós vem em busca de algo nesta tarde, que saiamos daqui repletos de tudo aquilo que viemos em busca. Que a nossa saúde possa ser, nesse instante, verificada pelos nossos queridos amigos da equipe de Dr. Bezerra, o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento limpo, harmonizado. Vamos pedir, não só por nós, mas por aqueles que estão no nosso pensamento, por aqueles que estão na área de texto, que possam receber também essa visita dos médicos espirituais. Vamos esticar esse nosso pedido aos hospitais, aos abrigos de idosos, às prisões, a esses lugares onde haja desesperança, aflição. Que a luz ali se faça nesse instante. Pedimos também, Senhor Jesus, por aqueles que estão nascendo e por aqueles que estão desencarnando nesse instante, que o amparo e a proteção ali se faça. Pelos desencarnados que ainda andam em aflição, em agonia, que possam nesse instante receber aquele amparo tão importante.
e vamos mais ainda por todos os países do nosso globo terrestre, por todas as nações, que o amparo e a proteção ali se faça, levando aos corações aflitos o amor, a esperança nesse momento tão grave em que vivemos, que o mundo de regeneração a cada dia se faça mais presente nos nossos corações. E agora as nossas águas, naquela água que separamos, que ali seja colocado o remédio para aquelas doenças que nem imaginaríamos que pudéssemos ter, refazendo o nosso corpo material, mas também trazendo a nossa saúde espiritual. Pedimos pelas águas dos rios, dos mares, dos lagos. Pedimos pelas caixas d'água de todas as pessoas, principalmente dos hospitais, para aquelas pessoas que não têm nem água encanada, para as caixas d'água das prisões, das escolas, enfim, Senhor, que todos sejam beneficiados pelo Teu remédio, pela cura, de acordo com o nosso merecimento. Gratos estamos por mais essa tarde e por essas vibrações. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, recebendo esse passe, essa harmonização em todo o nosso ser, saindo daqui mais dispostos, mais harmonizados, mais equilibrados em nosso pensar, para que ele seja aquele pensar para a nossa imortalidade como espíritos imortais, que lembremos sempre de praticar o bem, de fazer o melhor, pois o plano espiritual logo ali está ao nosso alcance. Que saímos daqui decididos a dar algo a mais de nós, seja ele num sorriso, num abraço, numa palavra, num ato qualquer, que possamos doar àqueles que estão ao nosso lado e aqueles que encontramos. E que uma grande paz envolva a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Queridos